Vereador pelo PRB, João Barbosa apresentou pela segunda vez na casa projeto de lei que regulariza a instalação de hidrômetros em edificações na cidade. Entenda. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que apresentou na casa projeto que concede preferência de uso dos assentos do transporte coletivo urbano municipal às pessoas que especifica. Vereadora, obrigada pela entrevista. Quando a gente lê aqui sobre o projeto, pensa, mas isso já existe nos ônibus. Quando a gente entra no ônibus, tem lá especificado alguns bancos que são para uso preferencial. E aí, o que é que o senhor diz para a gente sobre o projeto? Então, na verdade, já existe, só que existe uma limitação a 2 lugares. E isso tem trazido grave problemas para os idosos, deficientes, pessoas obesas, mulheres com crianças de colo. Porque o que acontece? Principalmente nos micro-ônibus, quando os 2 lugares já estão ocupados, as pessoas que entram, sejam obesos, sejam idosos, mulheres com crianças de colo ou deficientes, eles ficam em pé. Esperando a boa vontade, que nem sempre acontece, de alguém oferecer-lhe lugar. Na época que a lei foi instituída para que fosse obrigatório os 2 lugares, dificilmente os deficientes estavam nas ruas, andavam de ônibus, porque normalmente ficavam em casas. Idosos, então, as pessoas aos 64, 65 anos de idade já morriam. Hoje não, nós vivemos uma outra realidade. A pirâmide social inverteu e nós temos bastante idosos nas ruas, trabalhando, estudando, namorando, indo para a igreja, indo para o restaurante e muitas vezes vão de ônibus. E quando já estão ocupados 2 lugares nos ônibus, eles ficam de pé. O nosso projeto visa corrigir essa deficiência que já existe no projeto atual. Por quê? Porque o nosso projeto torna todos os assentos prioridades. Então, o idoso, o deficiente, a pessoa obesa, a mulher com a criança de colo, ao entrar no ônibus, eles terão prioridades. E nos ônibus terão os informativos dizendo que todos os assentos serão preferenciais. Na ausência de pessoas com essas limitações, eles estarão disponíveis para todos. Então, o senhor acredita, infelizmente, que ainda quando a gente não pode contar sempre com um bom senso, porque apesar do banco não ser específico para aquela pessoa, é sempre importante que quem esteja sentado em qualquer outro lugar cedesse o espaço, né? Mas quando a gente não pode contar 100% com o bom senso de todo mundo, que é muito difícil que aconteça, a lei vai se encarregar de fazer isso. Esse é o nosso papel enquanto legisladores, principalmente eu, enquanto assistente social, eu tenho que ter esse olhar, um olhar mais sensível para essas necessidades, as necessidades de todos, mas principalmente daqueles que mais precisam. O idoso, o deficiente, a pessoa obesa, a mulher que está com criança no colo, que vai de ônibus, não vai de ônibus porque quer, vai de ônibus porque precisa. Então, precisamos de uma lei para que as pessoas possam serem educadas, a serem gentis e oferecer lugares àqueles que mais precisam. Vereadora, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço.